Vamos ao quadro Você Pergunta e nós respondemos. Pastor, a primeira pergunta diz assim: João Batista foi a reencarnação do profeta Elias? E pergunta sobre o texto que está em Mateus 17, 10 a 13. Vamos ler o texto. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também a padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Quero dizer, em primeiro lugar, que os espíritas citam a Bíblia. Por exemplo, estão citando aqui Mateus 17, 10 a 13, para justificar a doutrina da reencarnação. Porém, os espíritas não creem na Bíblia Sagrada. Há grupos espíritas que são muito claros, dizendo que o ensino deles é o ensino dos espíritos, e não o ensino da Bíblia Sagrada. Mas, como se costuma dizer, aproveitam a Bíblia naquilo que aparentemente dá apoio às suas doutrinas e fazem citações que não estão adequadas. Por exemplo, Allan Kardec, ele tem um mausoléu, e lá em Paris, onde ele foi sepultado, e no mausoléu está escrito ou sintetizado a doutrina reencarnacionista, que mais ou menos nestas palavras: nascer, morrer e reencarnar. Esta é a lei. Então, a pessoa, para reencarnar ou renascer, primeiro é preciso que ela morra. Aplicando o princípio reencarnacionista ao texto da Bíblia Sagrada, João Batista foi a reencarnação de Elias. Ora, quem lê a Bíblia Sagrada vai notar que o profeta Elias não morreu. O que aconteceu com ele? De acordo com o livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, ele foi arrebatado num redemoinho para o céu. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Ora, se a lei da reencarnação aplicada ou dita pelo próprio Kardec, nascer e renascer, progredir, e não se deu o caso com Elias, não pode ser aproveitado o texto bíblico para dizer que João Batista foi a reencarnação de Elias. Se não foi a reencarnação de Elias, como se justifica o texto então? Significa que João Batista foi um profeta de função ou de ação igual ao profeta Elias. As palavras de João Batista aos seus ouvintes, no capítulo 3 de Mateus, mostra que era um profeta, como se costuma dizer, um profeta de fogo. Palavras sem rodeios a qualquer tipo de pessoa que se aproximasse para ouvi-lo, dizendo aos judeus: por que dizeis, temos por pai Abraão? Como que dizendo, como temos um parentesco muito privilegiado, não precisamos mudar de vida. E João Batista então disse: raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Produzi frutos dignos de arrependimento. E não digais, temos por pai Abraão, porque Deus levanta das próprias pedras filhos de Abraão. O segundo ponto a considerar, em João capítulo 1, versículo 21, que foi uma comissão de líderes religiosos indagar a identidade de João Batista. Quem és tu? E perguntaram-lhe, então, o que? És tu Elias? E disse, não sou. És tu profeta? E João respondeu, não. Está aí. Se perguntarem a uma pessoa qual é o seu nome, ele se identifica. Perguntaram
a João Batista: és tu Elias? Ele disse não. Ora, se ele disse não, como é que existem grupos religiosos que querem mudar a sua declaração e dizer que sim? Logo, não tem apoio na Bíblia Sagrada.